Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 7º dia de aula, estamos tratando de religiões comparadas 1 e 2, estamos falando sobre o islamismo, a religião muçulmana, e agora é o nosso último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos lá. Estamos acompanhando o material pela apostila do professor Paulo Pescador. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês e a gente vai agora fazer uma síntese no restante dessa religião, né? Os ensinos práticos. Leia para nós, Tomé, por favor. Os ensinos práticos. Veremos neste tópico alguns dos principais ensinamentos, crenças e bases da religião islâmica, fazendo alguns contrastes com concepções cristãs. Pode prosseguir, meu irmão. Textos normativos. 3 são os textos que alicerçam a doutrina islâmica, a saber, o Alcorão, a Suna e o Ijma. Leia para nós. Isso. Esse é o mais importante de todos, mas os demais também são, principalmente para os sunitas. Continua. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Apesar de não haver textos comprovadamente escritos pelo próprio Maomé, os muçulmanos acreditam que o Alcorão seja a revelação de Alá para Maomé, o qual transmitiu os conhecimentos divinos nos escritos. Trata-se da reunião dos ensinamentos de Maomé em forma de tradição oral, feita por seus primeiros seguidores. Historiadores que afirmam que os seguidores de Maomé, após sua morte, organizaram seus ensinos em forma de escrita no Alcorão, visto que, por ser Maomé analfabeto, nunca escreveu um livro. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Esse ponto é muito importante. Quando Gabriel, percebam que vocês vão ver que lá no Alcorão vai ser muito comum. Inclusive, eu esqueci até de pegar o meu aqui. Bom, se vocês depois, só um segundinho. Eu tenho aqui o Alcorão, mas depois vocês podem baixar em PDF também. Inclusive, na palestra que o pastor Nicodemos passa, ele dá um endereço, se não me falha a memória, em Foz do Iguaçu, onde você pode ter acesso ali ao Alcorão e você pode receber. Esse daqui, eu tinha feito um pedido há muitos anos atrás, para uma mesquita, e eles me enviaram. E aí, ele está aqui, quando eu preciso, muitas vezes eu consulto ele para alguma coisa. Então, esse é o livro sagrado. Confesso para vocês que ainda eu não estudei ele como eu gostaria, mas faz parte do meu acervo. Uma hora eu pretendo estudá-lo até mais, para poder ter mais base em contra-argumentar e conhecê-lo melhor. Mas vocês vão ver que no Alcorão vão ter textos do Velho Testamento, citações de Noé, citações de Abraão, citações de Moisés, dos profetas, e principalmente de Jesus. Então, vocês vão notar que ele vai citar muitas vezes também a própria Bíblia. Tá bom? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Num total de 114 suratas, capítulos, e 6.226 versículos, o Alcorão é um conjunto de dogmas e preceitos morais e, segundo os muçulmanos, a única fonte do direito, da moral... Desculpa, pode falar também. Da administração e etc. Desculpa, eu ia dizer mais um detalhe, há pouco eu acabei me esquecendo. Maomé, irmãos, quando ele recebe, inclusive vocês vão ver muitas vezes, é isso que eu esqueci, o anjo Gabriel falando com ele, entregando a ele o quê? A nova revelação de Alá. E o que acontece? Quando Alá se comunica com Maomé, Maomé não sabia escrever, então o anjo dizia para ele citar. E aí ele fica contrariado, tal, e depois ele começa a citar, e depois ele então acaba aprendendo de fato toda essa revelação do anjo Gabriel. E aí ele continua passando de forma oralmente aos seus discípulos. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Segundo o pastor Paulo Sérgio Batista,
As crenças de Maomé contidas no Alcorão parecem ser baseadas em trechos do Pentateuco, Salmos, do livro apócrifo. As crenças de Maomé contidas no Alcorão parecem ser baseadas em trechos do Pentateuco, Salmos, do livro apócrifo, Evangelho de Barnabé e alguns poucos trechos dos evangelhos canônicos. Os islâmicos acreditam que os evangelhos foram adulterados pelos cristãos, tornando-os, portanto, incapazes de apresentar uma figura autêntica do profeta Jesus, conforme expõe J. Cabral. Pelo fato de Maomé ter tido forte contato com adeptos de outras religiões, durante os seus 15 anos de atividade mercadora, fez uma mistura de zoroastrismo, judaísmo, budismo, confucionismo e ainda boas porções do Novo Testamento, interpretados pela sua fé fértilmente. Ou seja, irmãos, essa opinião do J. Cabral, eu compactuo com ela. Eu compactuo, penso que é algo assim, mas seja o que for, a gente não pode negar a força que está por trás. Lembra que nas primeiras aulas eu disse, irmãos, que há uma autoridade, ou que procede de Deus, ou que procede do maligno? Lembram disso? E que não há uma terceira força? Então, na minha opinião, é algo dentro dessa premissa. É claro que não é por Deus, e sim por alguma influência que não é de Deus, porque podem ver que essa religião, mesmo que tenham aqueles que são pacifistas, mesmo assim, eles buscam a sua religião, ou melhor, eles buscam a salvação, não por meio do profeta Jesus, que é Salvador e que é Deus. Porque no momento que eles dizem, Jesus é profeta, mas Jesus não é Deus. Porque se Jesus é Deus, e ele e o Pai são um, então já é um politeísmo. E eles fazem uma mistura, inclusive, com Maria, não porque a Bíblia mostra, mas por causa da tradição católica. Então, indiferente da tradição católica, que nós sabemos que está errada, e principalmente a mariolatria, então, o que eu noto? Que, infelizmente, eles têm uma religião que busca a autorredenção pelas suas práticas. Logo, há uma influência que não é a de Deus sobre eles. Há uma autoridade que não é aquela que procede de Deus. E pode ver, mesmo que ele buscou no zoroastrismos e no budismo e no confucionismo, mesmo assim ele buscou da espada para prevalecer. Não foi dos princípios cristãos. Eu sei que nos dias dele, o cristianismo já estava se tornando um cristianismo politizado, mas mesmo assim, eu quero acreditar que Deus sempre levantou os seus 7.000 que nunca se dobraram a Baal, né? Então, aqui é o primeiro escrito, que é o Alcorão, tá? Então, o Alcorão, ele tem um total de 114 suratas, ou seja, capítulos, né? Então, seria as partes, né, que compõem, tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Ou suras, né? Eles também chamam assim, né? Suratas ou suratas. Assim é a Bíblia deles. O Suna, leia para nós também, por favor. As sunas consistem nas tradições da vida do profeta Maomé. São suas palavras e obras. Em outras palavras, trata-se de uma coleção de tradições, provérbios morais e anedotas que identificam a tradição árabe com o islamismo, as quais contêm os preceitos que foram estabelecidos no século VIII, cujas bases são os ensinamentos do próprio Maomé e também dos 4 califas que o sucederam. Embora o Alcorão seja a maior autoridade do islamismo em questões de fé, onde o Alcorão mantém silêncio, a Sunna, ou tradição, geralmente é aceita. É a autoridade principalmente entre os sunitas, que correspondem a 90% da população islâmica do mundo. Por isso que no bloco anterior eu mencionei que eles se assemelham aos católicos apostólicos romanos ou ortodoxos gregos ou russos, onde a tradição está junto ao seu livro autoritativo. O Alcorão é o livro autoritativo para eles, mas a Suna também é. Logo, eles se assemelham ao que nós conhecemos como os católicos apostólicos romanos ou ortodoxos.
né? Agora aqui temos o Ijma. Pode ler, Tomé, por favor? Peraí que eu acho que deu uma travada aqui, pastor Isma. Gravou? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Peraí. Agora sim apareceu. Ijma é um termo árabe concernente ao consenso ou acordo dos estudiosos muçulmanos sobre as questões religiosas do islamismo. Esse consenso é tido pela maior parte das escolas muçulmanas como sendo elaborado pelas primeiras gerações de muçulmanos. Este estabelece a crença de que a maioria dos muçulmanos não poderia concordar em erro. O Alcorão, a Sunna e o Ijma são os três alicerces da doutrina islâmica. Joia. Mas aqui, né, um outro seria como que se fosse para nós aquilo que nós temos como o Didaquê. Lembra do Didaquê? Na igreja primitiva? Seria um pensamento dos pais da igreja, não era, no caso aqui, recebe um critério um pouco mais sagrado, o Didaquê não. Mas ficou claro para vocês, né, irmãos? Então, esses são os 3 livros, só que os xiitas não consideram os 3. Os xiitas consideram apenas o Alcorão, tá bom? E agora vamos para os 5 pilares do Alcorão. Maísa, leia para nós, por gentileza, filha. Os 5 pilares do islamismo. Os 5 pilares do islamismo são exigências impostas a todos os adeptos da religião, conforme segue abaixo. Recitação diária do Shahada. Isso. Tomé, como que se pronuncia isso daqui? É Shahadã? Shahada. Como que é, Tomé? Tomé É mais próximo de charrada mesmo, é charrada. Charrada. Tá joia. Obrigado, Tomé. Obrigado, Maísa. Então, qual que é a charrada, irmãos? É esse daqui, ó, que é o credo deles, né? Ó, pode ler essa frase que é muito interessante. Todos os muçulmanos têm que pronunciar este credo corretamente, pelo menos uma vez na vida. Na verdade, um bom número de adeptos recita-o muitas vezes por dia. O credo consiste nas seguintes palavras: não há Deus além de Alá. Mahomá é o profeta de Deus. Maomé, né? Maomé. Isso. E o segundo agora, olha só, são 5 pilares. O segundo pilares seriam... Salat. São orações que devem ser feitas 5 vezes ao dia, com o rosto voltado para Meca, a cidade santa dos muçulmanos, considerada por eles como o centro do mundo. De manhã, de tarde, de noite e antes de dormir, e são 5 vezes, né? Eles fazem de manhã, cedo, acho que na hora do almoço, de tarde, ao anoitecer bem de noitinha e ao dormir. Eles fazem essas orações. Isso é uma prática. Você tem que fazer, senão você não está dentro dos pilares. 3. Zakat. São esmolas dadas espontaneamente para os pobres, desabrigados ou qualquer um que esteja em grande necessidade. O muçulmano oferta 1/4 do seu salário, ou aproximadamente 2,5% anualmente. Então, aqui seria uma contribuição anual que todo muçulmano dá, que vai diretamente para quem? Para os pobres. E nos países onde a lei muçulmana é a teocracia, eles cobram de todos, dos muçulmanos e quem não é muçulmano, para que a pessoa possa conviver lá. Então, é muito interessante essa questão, irmãos. 4. Siyam é um período de jejum, observado durante o Ramadã, junho e julho, ou o 9º mês lunar no calendário muçulmano, período em que, conforme se acredita, foi a época em que Maomé recebeu a revelação do Alcorão. É muito interessante, irmãos, que os muçulmanos, eles seguem o calendário, não o nosso, gregoriano, nem o solar, eles seguem o calendário lunar. E podem ver que um dos símbolos dos muçulmanos é a meia-lua minguante com uma estrela. Tem toda uma simbologia por trás disso. Porque eles acreditam que, por meio disso, tem toda uma simbologia. E a meia-lua
minguante, junto com a estrela, é um dos símbolos também dos muçulmanos. E o quinto ponto? Hajj. A Hajj ou peregrinação à Meca. A Hajj ou peregrinação à Meca. Cada muçulmano deve fazê-la pelo menos uma vez na vida, segundo a crença islâmica. A Hajj aumenta grandemente a chance da salvação e lembra o indivíduo da grande devoção para com Allah. Eu compartilhei no nosso grupo da classe alguns materiais, eu não sei... inclusive eu compartilhei o material até do deixa eu ver aqui, da Khan Academy, falando um pouco sobre o Islã, e falando, inclusive, vou até abrir agora aqui para vocês, mostrando, a ida à Meca, e quando não só ir à Meca, mas eles têm que chegar lá, dar 7 voltas. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só um segundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Kaaba. O que é a Kaaba, irmãos? Deixa eu mostrar essa foto, que ela é muito interessante. O que é a Kaaba? Quando eles estão em Meca... Não sei. Então, olha só. Seria isso daqui, Gil. Ó. Tá vendo? Podem ver que ao redor aqui, eles estão em Meca. A Kaaba seria praticamente... como se fosse uma casa aqui. É uma construção onde tem várias cortinas ao redor deles. Aqui dentro tem uma pedra, que possivelmente foi um meteoro que caiu e que, antes de Maomé, já tinha um lado místico esse meteoro. E aqui eles construíram em cima disso, como se fosse literalmente uma casa, né? Aqui tem olha só, o texto, né? Eu acho que está um pouco pequeno para vocês, não está? Pastor, pode falar, Tomé. só uma curiosidade, eles acreditam que essa Kaaba aí, que essa estrutura, foi construída pelas mãos do próprio profeta Abraão e do seu filho Ismael. O filho Ismael, exatamente, Tomé. E aí, só que... então, eles... dizem... Desculpa, e alguns dizem que essa pedra negra Kaaba é aquela mesma pedra que Paulo cita lá em Atos, a Diana dos Éfeso, que guardava a pedra que caiu do céu. Isso eu já não sabia, Tomé. Então, eles vão fazer toda uma remontagem, irmãos, de fé em cima disso. E aqui, voltando um pouco, olha a quantidade de pessoas, meus irmãos. Eles têm que dar 7 voltas, ou seja, cada muçulmano tem como lema ir a Meca pelo menos uma vez na sua vida. Porque fazendo isso, você agrada lá. E quando você chega lá, você tem que dar 7 voltas e depois tocar de uma forma, tem todos os seus critérios, nesse lugar. Pode ver que aqui tem as mãos deles. A Kaaba é um monumento pré-islâmico, ou seja, antes do Islã, reconsagrado por Maomé em 631 e 32 d.C., com várias reformas de alvenaria e de granito, coberta com cortina de seda e caligrafia com fios cobertos de ouro e prata. Meca, Arábia Saudita, crédito de imagem e tal. Então, assim, e aí vem toda uma história atrás disso, né? A peregrinação a um local sagrado é o princípio básico de quase todas as crenças. A Kaaba, que significa cubo em árabe, é um edifício quadrado, elegantemente coberto por uma cortina de seda e algodão. Localizado em Meca, Arábia Saudita, é o santuário mais sagrado do Islã. Você olha em direção a Meca e aqui é o centro, né, propriamente, onde tem todos esses significados, como o Tomé disse. Ali Abraão esteve, ali Abraão e, no caso, né, Isaac, que eles trocam Ismael por Isaac e Isaac por Ismael. Vai fazer o sacrifício. Então,
tem toda uma construção religiosa que no Alcorão vai falar, ó, no Islã os muçulmanos rezam 5 vezes por dia e depois 624 depois de Cristo, estas orações passaram a ser direcionadas para Meca e a Kaaba, em vez de Jerusalém. Esta direção, ou Qibla, em árabe, é marcada em todas as mesquitas e permite que os fiéis saibam em qual direção eles devem rezar. O Corão estabeleceu a direção da oração. Ao chegar em Meca, os peregrinos se reúnem no pátio da mesquita, Al-Jaharan, ao redor de Kaaba. Eles então circulam Tawaf em árabe, ou caminham ao redor de Kaaba enquanto esperam para beijar e tocar na pedra negra, a Al-Hajar, Al-Aswada, cravada no canto oriental de Kaaba. E aqui mais uma foto, olha só, essa é a visão que você tem. Então aqui eles fazem as orações. Vista de peregrino realizando no Tawaf, circulação da Kaaba no portão de Abu Aziz. Então, a história e a forma de Kaaba. Eu publiquei esse artigo do Khan Academy, que também está muito bem colocado. Vocês vão ver que ao longo dos séculos, tanto os califados, eles vão fazer aqui várias mudanças nessa pedra, as modificações, ó, vai ter várias datas, tá bom? Depois vocês leiam com calma, é muito interessante, irmãos. E o vestido branco? Uma visão panorâmica, só uma coisa, tio. Olha a visão panorâmica aqui. Olha quanta gente, irmãos, nos dias de Ramadã. Percebam? Então, todo muçulmano deve pelo menos ir uma vez por ano lá, né? Aí está dizendo aqui atualmente. Diga, Gil. E o vestido branco, tem algum significado para eles? Sim, todas as roupas, tudo que eles usam, assim como as mulheres de preto, aqueles grupos que elas escondem o rosto, tudo isso tem um significado, Gil. Geralmente, todos esses significados, as leituras ou são da Suna, ou são das leituras que se fazem a partir da Suna, entendeu? Mas é muito interessante, né? Bastante informação, né, irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos, então? Tudo bem? Tudo sim. Né? Só um minutinho, Ok. meus irmãos. Só um segundo. Então, meus irmãos, agora só para a gente concluir, irmãos, aqui, né, o material, vamos lá. Bom, então, vocês viram que eles têm 5 pilares, e no caso tem um sexto, mas não é consenso entre eles, que é o jihad, que é o da Guerra Santa, tá bom? Como que eles fazem a leitura da guerra? A guerra, para muitos, é o esforço, praticamente. O esforço pessoal para você alcançar. Guardem isso, irmãos. Qual é o conceito de salvação dos muçulmanos? O conceito de salvação deles está ligado diretamente às práticas. Se você, de fato, conserva, como que é o nome? Conserva esses 5 pilares, você está salvo. Por isso que não é difícil ser um muçulmano. Estão entendendo? Ser um muçulmano basta você praticar isso. Vamos lá, irmãos. Vamos agora colocar aqui. Na perspectiva nominal. Hoje, o protestante, o evangélico brasileiro, poderíamos dizer que todos eles vão para o céu? Aqui eu não estou querendo julgar, né? Não estou querendo julgar. Mas um cristão nominal, ele pode descansar naquela última hora? O que vocês acham? Não. Nominal, somente nominal, não. Por que não? Porque o evangelho, ele exige de nós uma prática de vida, né? Os frutos. Sim. E qual foi a máxima que Jesus disse a um líder religioso? Que é a garantia para que uma Nascer de pessoa... novo. Exato. Então, percebam, eu posso estar dentro da igreja e não necessariamente ir para o céu ou viver a glória. Então, percebam que o cristianismo é muito diferente do Islã e das maiorias das religiões. O Islã, por que eles não têm um salvador? Ele tem um profeta. E esse profeta te dá os caminhos, ou seja, do Islã, que é para você trilhar, porque você trilhando, você alcança a salvação. Estão entendendo?
Se você trilha, você alcança. Se você não trilha, você não alcança. Ficou claro até aí, meus irmãos? Tudo bem? Vamos ver aqui rapidinho algumas coisas, só para a gente concluir a nossa aula, né? Porque agora, olha, eles vão ter várias concepções sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? Leia para nós aqui, pode ler para nós, pastor Johnny, concepção islâmica sobre Deus. Por favor. Segundo o pastor Paulo Sérgio Batista, de acordo com a concepção islâmica, Alá é o único Deus e não se manifesta por meio de nenhum tipo de trindade. Ele revelou o Corão a Maomé por intermédio do anjo Gabriel. Alá trata com severidade seus seguidores. O autor chama atenção ao fato de que, entre os melhores nomes, nomenclatura dada aos 99 atributos de Alá, não se encontra o do Pai amoroso. Então, deixa eu dizer aqui, eu sei que é muito complicado agora, porque vamos falar aqui o nome de Deus, tá, irmãos? Popularmente, quando um cristão está evangelizando um muçulmano, muitas vezes ele até pode chamar que o Deus criador dos cristãos é Alá, mas na sua essência acaba não sendo Alá. Porque na concepção dos muçulmanos, Alá não é trino. Então, assim, e eles categorizam que Alá só tem um profeta. Ou seja, dentro do credo deles, eles são bem exclusivistas. Então, acaba não sendo um ponto de contato direto e imediato. Eu sei que de uma forma mais simples pode até parecer, mas na sua essência, não. Quando um católico conversa com um protestante, nós tratamos Deus como Pai, o Criador de todas as coisas. Então, nas religiões monoteístas, até mesmo agora o próprio judaísmo, quando falamos sobre o eterno, eu sou o que sou, para nós há uma certa semelhança. Mas no caso de Alá, há uma aparente semelhança, só uma aparente. Continua para nós, pastor John. Olha só que interessante. Quanto à doutrina da Trindade, há um forte ataque dos maometanos acompanhado da acusação de adoração a 3 deuses. Segundo eles, a Trindade cristã é composta do Pai, de Jesus Cristo e de Maria. Note que eles erram em seu conceito ao substituir o Espírito Santo por Maria. Veja o que diz o Alcorão em relação à doutrina bíblica Trindade. Então, porque é aqui que eu falei, o que eles conheciam como cristianismo? O cristianismo católico apostólico romano, não o bíblico. Mas em cima disso eles fundamentaram algo. Então, leia para nós, pastor. Ó seguidores do livro, não vos excedais em vossa religião, e não digais acerca de Alá, senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Alá e seu verbo, que ele lançou a Maria, e espírito vindo dele. Então, crede em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-se de dizê-lo, e abstende-vos de dizê-lo. É vós melhor. Apenas Alá é Deus único, glorificado seja. Como teria ele um filho? Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e basta Alá por patrono. Na Surah 4:171. Isso. Então, percebam que aqui já está dando uma clara definição de que a maneira que eles enxergam Alá é muito diferente da gente. Mesmo que eles tenham, assim, por exemplo, né, essa ideia. Pode perceber que aqui a discussão da Trindade já estava sendo um assunto nos concílios. Nós que fizemos aqui Cristologia, vamos ver que uma das primeiras coisas que foi colocada em xeque foi a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus. Então, perceba que aqui já foi uma ruptura a maneira em que ele escreve e que ele retrata esse assunto. Continua para nós, pastor. Joia. O Deus da Bíblia não é o mesmo Deus do Alcorão, pois, além do fato de Alá ter sido escolhido por Maomé, não o contrário, dentre as centenas de deuses do panteão árabe, para ser o Deus supremo na nova religião que inventara, há muitas outras questões teológicas,
contrastes de naturezas e palavras e contradições de relatos que precisam ser estudados com dedicação e zelo. Leia Aí o aqui vem esse artigo da CACP, o Alá do Alcorão e o Deus da Bíblia. Bom, e aqui vai vir, né, aquilo que eu falei também sobre Jesus, né? Pode ler essa primeira frase para nós, pastor? a concepção islâmica sobre Jesus Cristo. Isso. Para o islamismo, Jesus Cristo é apenas mais um dentre os aproximadamente 124 profetas enviado por Alá, Deus, a todos os povos. Adão, Abraão e Moisés são alguns dos principais profetas. Reconhecem que Jesus nasceu de uma virgem, mas negam veementemente que ele seja o Filho de Deus, conforme pensam os cristãos. Conforme vemos, os muçulmanos têm alta consideração por Jesus, porém apenas como um dos seus profetas. No Alcorão, Cristo é transformado no arauto de Maomé com as seguintes palavras, aspas, e quando Jesus, filho de Maria, disse, ó filhos de Israel, por certo sou para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Fecha aspas. Ou seja, é como se ele estivesse ratificando a si próprio, né? Então, percebam, irmãos, é aqui que vai começar várias outras confusões, né? E ao mesmo tempo eles tentam sustentar, mas logo na sequência eles anulam os outros papéis. Tá bom, meus irmãos? Aqui vai ser a mesma coisa, a concepção sobre o Espírito Santo, né? Leia para nós também, pastor, só essa primeira frase. Perfeito. Conforme relata o pastor Paulo Sérgio Batista, no islamismo, a tendência tanto entre leigos como eruditos é relacionar a ideia do Espírito Santo com o anjo Gabriel, que além de trazer a mensagem da parte de Alá para Maria, também revelou o Corão ao profeta. E exatamente, eles põem quase que como num pé de igualdade. Bom, meus irmãos, aqui, deixa eu ver, falta só mais um pouquinho, ó. Aqui, sobre a salvação, esse ponto é muito importante, tá bom? Leia agora para nós. Joia, Pastor. concepção islâmica sobre a salvação. Se, por um lado, o conceito cristão de salvação gira em torno da pessoa e obra de Jesus Cristo, em que seu sacrifício trouxe expiação suficiente para a salvação pela graça, e somente mediante a fé de todo aquele que nele crê, sem necessidade de obras humanas, fazendo do cristianismo uma religião única no tocante ao conceito da graça, por outro lado, de acordo com o Alcorão, a doutrina islâmica da salvação é totalmente meritória e baseada no esforço e obras humanas, de modo que um muçulmano que espera escapar da ira de Alá e do tormento das chamas do inferno precisa esforçar-se diligentemente para cumprir os requerimentos apresentados nos 5 pilares do islamismo. E segue o que te é revelado e pacienta até que Alá julgue, e ele é o melhor dos juízes. Que juízo é este ao qual o Alcorão se refere? O pastor Paulo... Ou seja, dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Ou seja, como eu já tinha mencionado, para eles o que importa, irmãos, o que importa é se você está cumprindo os 5 pilares. Bom, não vai dar tempo de entrar agora aqui, mas o pastor Augusto Nicodemos, no vídeo que foi passado na classe, ele fala sobre os 6 pontos das doutrinas dele. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, só vou falar sobre 2 pontos. O inferno para os muçulmanos são de 6 categorias, são 7 níveis, um sobre o outro. Então, por exemplo, se um muçulmano que não guarda os 5 pilares não é fiel a Alá, ele vai para o primeiro inferno. Aí, se é uma outra pessoa, eu não lembro agora exatamente, mas nós, por nosso exemplo... é o terceiro. Nosso é o terceiro, ele até brinca, o Nicodemos. Né, Gil? É o inferno de esmagamento, agora. Nós somos esmagados lá. É isso, vai tendo os níveis, né? E aí as almas mais pecadoras, etc. e tal, está no último nível. Então, até o Nicodemos brinca. E o 6º ponto doutrinário das doutrinas, ele fala sobre a predestinação. Ou seja, o Alcorão vai tratar, mais ou menos também, sobre uma ideia de que Alá já predestinou tudo. Então, vai ser como Alá quer. E se é como Alá quer, então não existe livre-arbítrio, segundo a cosmovisão da maioria dos ensinos islâmicos.
Segundo alguns autores, até o próprio Nicodemos afirma isso, ele fala o seguinte, que isso gera o que? Um determinismo. E por essa razão se explica o porquê muitos países árabes acabam tendo uma certa comodidade. Porque se já tem esse determinismo, então não adianta a gente fazer nada, porque é como Allah quer. Então é bem interessante, eles têm vários pontos doutrinários que eles seguem a fio. Então, só para a gente terminar, leia para nós essas últimas linhas, pastor, por favor. Pois não. Concepção islâmica sobre missões, a jihad. O islamismo é uma religião missionária que, tal como o cristianismo, visa expansão, porém seu conceito de missão é totalmente distinto do conceito cristão, pois ao passo que este visa anunciar pacificamente as boas novas de Cristo Jesus, o conceito missionário islâmico é a jihad, que é a guerra santa. A jihad implica que qualquer esforço para a expansão do Islã, mesmo que dentro deste ato esteja o conceito de guerra santa, ou seja, a jihad pode tanto ser pacífica quanto bélica. A história mostra que esta tem sido a forma de expansão predominante da religião islâmica. Essa é a natureza missionária do islamismo. Seu propósito fundamental é conquistar territórios e torná-los islâmicos. Deixa eu dar uma pausa aqui, pastor. Lembra que eu falei no início, você me fez uma pergunta, eu tive algumas respostas, o porquê muitos se tornam. Aqui tem, talvez, a principal resposta. Podem ver que o próprio Maomé, ele praticou conquistas contra mercadores que vinham de Meca. Então, ou seja, era uma questão bélica, uma questão de domínio pela força. Então, pode ver que de uma forma ou de outra, mesmo quando você não está na guerra, você acaba endossando ela. Então, é bem curioso esse ponto. E pode continuar lendo, pastor, por favor? Joia. O islamismo, embora esteja agora tentando corrigir, adotou certas práticas como a guerra, usada como meio de expandir a religião e o Estado, a poligamia, a escravidão e intolerância. E a conclusão... Só uma dúvida que ficou aqui agora. Ele fala sobre correção ali, poligamia, então já não é mais uma prática deles. Então, eu particularmente, assim, talvez aqui, pastor Johnny, pelo que eu entenda, né, o Tomé, como ele também é estudioso do assunto, se ele quiser comentar, o que eu entendo é que a poligamia, ela está dentro, principalmente, daqueles que são, vamos dizer assim, os poderosos, né? Mas eu não sei se atualmente eles deixaram a poligamia. Até onde eu saiba, ainda eles mantinham a poligamia, né? Principalmente entre os poderosos. Eu não sei se isso foi abolido de fato, né? Uhum. Não, ainda existe, pastor. Então, pelo menos é o que eu me lembro. Tomé, você sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Não, pelo que eu sei, ainda existe, pastor. É mais para os homens que têm condições de bancar mais de uma mulher, né? Eu lembro disso também, desde que ele tem a capacidade de sustentar. Então, eu quero acreditar que deve ficar entre as castas superiores, né? Sabe assim, aquela questão de você é um iatolá, você é não, um iatolá não, mas você é como se diz, né? Você é um desses poderosos, né? Esses sultões aí, é mais liberado. Bom, é o que eu penso, irmãos, eu não vou afirmar agora, porque realmente não vou saber responder. Pelo que eu vi o pastor, o reverendo Augusto falando, ele disse que pode casar com 4 e possivelmente umas 5, caso se divorciasse de uma, desde que você conseguisse sustentar e dar atenção devida a todas elas da mesma forma. Então, não é só para os grandes, não, é para qualquer um que consiga. Exatamente. Se cuidar de uma família, o negócio já está osso, né, irmãos? Aí você vê qualquer ideia mencionar aqui, mas é isso aí mesmo, do Catra, né? É a mesma pegada, né? O MC Catra, que teve aqui o funkeiro, ele tinha 5 mulheres, né? E quantas? Ele tinha várias, eu não sei quantas, eu sei que ele teve mais de 30 filhos, não sei, 5 mulheres, né? E elas moravam todas na mesma casa, e a religião dele era propaganda disso, entendeu? Então, mas ele era muçulmano ou não? Era muçulmano. Mas então ele quebrou a regra, teve mais de 4, não pode, o Alcorão não permite.
O Alcorão não permite. Então, eu não sei. Só 4, Maomé falou. Eu não sei se eram 4 ou se eram 5, né? Mas tem ele bastante, tinha bastante, eu lembro. E as mulheres moravam todas com ele na mesma casa. E ele estava tudo certo. Esse aí foi o primeiro portão do inferno lá, que é os infiéis. Então, conclui para nós agora, Maísa, conclusão do capítulo, para a gente encerrar. Concluímos, portanto, essa sessão do presente estudo com as palavras de J. Cabral acerca da religião islâmica e seu profeta Maomé, Muhammad. De uma ou outra forma, o islamismo crê nas doutrinas do judaísmo, da qual uma vez ou outra tira ingredientes para misturar com doutrinas de outras religiões. Disse Maomé: eu acredito em Deus, em seus anjos, livros e mensageiros, no último dia, na ressurreição dos mortos, na predestinação por Deus, no bem, no mal, no julgamento, na justiça, no paraíso e no fogo do inferno. Não resta dúvida de que Maomé foi um falso profeta. À medida que foi dominando as nações e o seu próprio poderio foi aumentando, as revelações de Deus mudaram de estilo e começaram a responder diretamente às questões de política local e beduína, tornando-se, por isso, muitas vezes obscura para nós. Seus ensinamentos chocam-se muitas vezes com os ensinos de Jesus, que, dentre outras coisas, afirmou que o seu reino não era deste mundo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 4, 24. Irmãos, a síntese é essa mesmo. Eu não posso negar que, para mim também, ele foi um falso profeta, e que, em cima dessa construção religiosa, há uma força sobrenatural que não é do Espírito de Deus, que conduz milhares de vidas. E aqui estamos para poder aprender um pouquinho mais, para quem sabe Deus nos usar para alcançar essas pessoas, e libertá-los do jugo, da cegueira, da escravidão, da autojustiça. Agora, lembrando que, assim como existem pessoas boas e más dentro da igreja, existem pessoas boas e más dentro do Islã, mas isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com né, são escolhas de cada um. É bem curioso que a gente tem que separar uma coisa da outra, mas uma coisa a gente não pode afirmar, que é uma religião que é de Deus, porque no dia que a gente falar que a gente vai estar negando a palavra, porque os escritos sagrados dele vão contra a palavra. Então, eu faço das palavras do Cabral as minhas. Ele é um falso profeta, cria uma religião, uma miscelânea, e que aparentemente dá certo por uma questão religiosa, dá certo por uma questão política, por uma questão de expansão, mas não dá certo diante de Deus por causa dos princípios sagrados, porque, como eu disse e afirmo, negam toda a nossa verdade, toda a revelação que acreditamos, que é as Escrituras no Antigo Testamento, no Novo Testamento e principalmente a pessoa do nosso Salvador Jesus. Tá bom, meus irmãos? Eu espero ter agregado hoje mais um pouco aqui, mas olha, assistam os vídeos, os debates. Eu vou publicar um outro vídeo do Nicodemos também, que ele faz, parece-me que é numa faculdade. O Nicodemos também estudou muito, porque ele escrevia no jornal, e nesse jornal que ele escrevia tinha muçulmanos que o atacaram. E então ele, para escrever com autoridade, ele começou a estudar mais sobre o assunto, e vocês sabem, Reverendo Nicodemos é uma autoridade que deve ser apreciada, assim como todos esses materiais. E estamos aprendendo aí junto com vocês, tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum acréscimo? Da minha parte está tranquilo. Joia. Então, hoje foi a nossa 7ª aula. Teremos mais 3 aulas. Logo depois, fechamos o bloco, prova, e vamos para o próximo, hein, meus irmãos? Tá bom? E, ó, peguem firme nessas literaturas. Hoje, vocês viram que nós fizemos praticamente um capítulo todinho do professor Paulo Pescador. Apostila excelente. Eu achei que a síntese dele estava melhor do que eu registrei. Inclusive, na minha apostila, eu fiz alguns apontamentos, mas eu acabei quase não lendo. Tá bom, meus irmãos? Mas, assim, só foi alguns acréscimos para poder levar vocês a um, como eu disse, né, a um conhecimento a mais. Porque, irmãos, querendo ou não, é uma religião que ele nasce no ano de 570,
e pode ver que nada é 1.500 anos de história, né? 1.400 anos de história. Então, a gente está estudando uma religião de 1.500 anos de história, que é a segunda maior do mundo, e talvez, como disse o Nicodemos, até 2050 se torne a maior religião do mundo. Ou seja, é importante a gente conhecer, é importante a gente pregar, e é importante a gente estar preparado para dar uma resposta para todo aquele que perguntar a respeito da nossa fé. Tá bom, meus irmãos? Um excelente restante de semana e, querendo Deus, nos vemos na terça. Graças e paz, Deus abençoe. Amém. Bom descanso, bom final de semana, até terça. Boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe, meus irmãos.